Padre Fábio, eu tenho pensado muito ultimamente sobre como devemos analisar o que as pessoas pensam sobre nós. Será que nós devemos mesmo nos preocupar com o que dizem sobre a nossa pessoa? Às vezes eles nem nos conhecem, não sabem quem somos e nos julgam de maneira errada. Tenho na minha cabeça uma ideia de caráter em que penso ser, seguir, porém muitas vezes, talvez por minha aparência, pelo meu jeito de vestir e até mesmo de andar, criam juízo sobre mim. Devemos realmente tentar mostrar para as pessoas quem somos ou elas devem enxergar a nossa essência? Eu acho que as duas coisas. A gente precisa qualificar o nosso jeito de ser. Isso é importante. Mas quando eu preciso qualificar o meu jeito de ser, isso é, preciso aprimorar o meu jeito de ser, eu tenho que criar mais transparência. As pessoas precisam me perceber com mais facilidade. Eu acho que esse é um esforço humano. Tem gente que não faz esforço para isso, né? Tranca aquela cara, né? Eu até brinco, né? No show Piano e Voz a gente falava muito isso. Tem gente que parece um bulldog. Você já viu um bulldog feliz? É a mesma cara quando está bravo, não tem diferença. Tem gente que não tem facilidade de ser transparente. Então a gente não sabe o que está sentindo, se está gostando, se não está. Você fica até meio inseguro, né? Tem gente que só sente para dentro e às vezes não sabe trazer para fora. Eu acredito que fazer o esforço para a gente vir para fora, para o outro ter mais acesso a nós, é um esforço que a gente precisa fazer. Agora, o meu esforço de me trazer para fora não é para o outro saber, não. O meu primeiro objetivo é para eu dar qualidade àquilo que eu sou. Eu preciso ser com qualidade. O que o outro consegue saber sobre mim, o que o outro consegue intuir sobre mim, eu não tenho controle sobre isso. Agora, o que eu não posso permitir é que isso crie uma ansiedade. De repente eu começo a viver pensando no que os outros estão pensando. Geralmente as pessoas mais imaturas e inseguras são aquelas que vivem querendo saber o que os outros acham dela. Diferente daquela que está mais centrada e mais preocupada em fazer valer o que ela é. Porque, minha gente, se nós formos parar no que os outros acham de nós, é difícil. Tem uma musiquinha minha, não foi gravada ainda não. Eu falo assim: não se preocupe tanto com o que acham de você, porque geralmente quem acha não achou nem sabe ver a beleza dos avessos que nem sempre você mostra. Não é assim? Tem gente que acha tanta coisa, mas ela não achou nada. Ela só acha, ela vive achando, mas ela não sabe absolutamente nada sobre a gente. Porque não teve o trabalho de vir conhecer o que eu sou. Porque dá trabalho conhecer quem a gente é. Muitas vezes nem passou perto de mim, nem passou perto de você, já criou uma opinião a seu respeito e ficou por isso mesmo. E o problema é quando ela sai falando, né? Quando acha que você é isso e começa a falar aquilo de você, e de repente tem um monte de gente achando que você era aquilo, quando na verdade você não é nada daquilo. Eu sempre tenho um cuidado muito grande ao dizer que uma pessoa é antipática. Porque geralmente tem gente antipática mesmo. Tem gente aborrecida, enjoada, entojo, chá de poejo, tem gente de todo tipo. Mas tem gente que você precisa identificar bem, que às vezes aquilo que você acha que é antipatia é timidez. Quantas vezes você já experimentou isso? Uma pessoa achou que você era antipática. Você não era antipática, você só era tímida. Você não tinha facilidade de cair, só estabelecendo muito vínculo. Aí, nossa, é enjoado demais, antipático. E não. E às vezes cria uma situação, né? Outro dia, gente, eu passei uma situação. Cheguei em Salvador para fazer um show. E eu vi que o organizador estava todo tenso, assim, preocupado e muito. Ele falou: padre, o senhor precisa jantar, onde é que o senhor... Eu falei: não, gente, come aqui mesmo no aeroporto, daqui eu vou comer um grelhadinho, uma coisa mais leve, e a gente já vai direto pro show. E eu vi que aquela tensão toda dele foi passando. Foi passando, ele foi ficando mais à vontade comigo, aí ele começou a rir. Ele falou: padre, eu estava com tanto medo de receber o senhor. Por quê, meu filho? Porque falaram para nós que o senhor é tão enjoado, tão enjoado, tão enjoado, que o senhor não senta nem em sofá de pobre, ele falou. Aí quando ele falou isso, eu fiquei assustado. Eu falei: nós tivemos que arrumar um sofá todo chique, padre, para colocar no camarim, porque falavam que o senhor não sentava em qualquer sofá. Aí eu lembrei do nosso sofá, do Nelson. Eu tinha um sofá lá em casa, gente, que ele era mais velho do que a minha avó.
Tinha um rombo, assim, onde a gente sentava, que nossa, qual é que eu falo? Não pode. Que a nádega, né? Quase que eu falei o nome no popular, mas não pode. Que entrava para dentro assim, que a gente ficava encaixado, que se a gente precisasse sair com pressa, se acontecesse alguma coisa muito urgente, uma pessoa tinha que desentalar a gente. E imediatamente o que eu recordei foi aquilo. Falei, meu Pai de misericórdia. Onde criar uma história dessa? É um infeliz, um espírito de porco, que um dia comenta um negócio de você que ele nem sabe. E começa a falar mal das pessoas e começa a criar histórias, né, a respeito. E de repente, meu Deus, não tinha enjoamento nenhum, não. Agora, quando cria, de repente cria sobre você algumas coisas, algumas lendas, né? Tal pessoa é assim, certo, mas pode ser que ela tenha sido naquele momento, pode ser que ela estava enjoada naquele dia, pode ser que ela estava aborrecida naquele dia. Há dias em que você está cansado, que não é o seu melhor momento. É igual tirar foto, gente. Não tem nada pior nesse mundo que tirar foto. Estou para dizer que o diabo é que inventou esse trem de fotografia. Porque é muito cansativo, porque você parece meio objeto, né? Igual monumento, que você chega lá. Só que o monumento não precisa rir. Você tem que ser simpático. E às vezes você não está com aquela disposição toda. Às vezes está 7 horas da manhã, você está tomando café, a pessoa está fotografando. Você estava chegando. Imagina a qualidade que fica essas fotos. Você com a boca cheia, você com a boca torta. Então tem fotos mais feias da gente esparramada pelo mundo. Às vezes eu tenho assim, eu não tenho, por exemplo, se é num ambiente onde está tranquilo, não é nenhum problema, gente. Agora no meio da multidão, quantas vezes eu falo, gente, não gosto mesmo não. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ter o direito de dizer, eu não gosto porque isso é cansativo. E eu acho que os índios têm razão, a foto rouba a alma da gente. Vai tirando 30 de uma vez para você ver como é que você vai ficando no final. Tira 40 de uma vez, quero ver como é que você vai ficando. Sem contar que a gente deve ter um problema sério de vista, por causa daqueles flashes disparando no olho da gente. Então, há momentos em que a gente tem a coragem de desabafar, de você contar, de você falar. E aí a pessoa escuta, nossa, mas ele é muito antipático. E às vezes as pessoas, porque não são capazes de respeitar a sua vida, o seu cansaço, elas acabam criando uma história a seu respeito. Eu tenho, por exemplo, um amigo padre, que ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o cansaço dele. Ele é uma pessoa absolutamente simpática, acolhedora, mas se ele está cansado, gente, ele fica um mau humor encarnado. É um mau humor encarnado. Agora, o problema dele é que ele não tem como sumir na hora que ele está cansado. Tem? Não tem. Então ele tem. Agora, quantas pessoas que olham para ele mal-humorado pensam que ele é assim o tempo todo? E às vezes as pessoas não nos dão o direito do momento. Já observou isso? Quantas vezes você foi julgado mal porque as pessoas não lhe deram a oportunidade de ter o seu momento? De você não estar bem, de você estar chateado, de você não estar... Até no velório, gente, uma pessoa tirou uma foto do meu lado no velório. Ela foi chegando, eu estava lá do lado do defunto. Estou lá, eu assim, o defunto está aqui já. Aí de repente eu vi que ela foi chegando, parou assim, sabe? Quando faz o sinalzinho para a amiga, né? Aí ela fingiu que estava olhando para o defunto também. E eu percebi a situação. Aí eu pensei, eu não vou deixar ela tirar essa foto, eu vou atrapalhar essa foto agora. Aí eu segurei assim, bem perto do caixão, e eu vi que ela baixava também. Eu falei, eu vou prejudicar essa foto, porque isso não é justo, né? E pior que me deu vontade de rir, quando eu percebi que eu estava fazendo aquilo, né? Agora eu te pergunto, você está do lado do defunto amigo, querido seu, mesmo que não seja um familiar, né? Você está ali naquele... Não é momento disso, não é verdade? Você não acha que a sensibilidade tem que ser do outro? Às vezes, gente, o pior dessa vida é quando você precisa pedir aquilo que o outro deveria perceber. Dá um trabalho você lidar com insensibilidade alheia por causa disso. Não sou eu que tenho que dizer não, é você que não tem que pedir. Padre, eu sei que você não gosta, mas... Aí já vem. Bem, você sabe que eu não gosto. Outro dia eu estava na casa de uma pessoa muito, muito direta, né? E eu achei muito assim, achei que foi grosseiro da parte dele, né? Estava eu conversando com ele.
Aí de repente chegou um cara e virou assim, eu não gosto de interromper, mas... Aí ele virou assim, pois é, não gosto de interromper, mas interrompeu, que coisa chata, não é? Aí eu fiquei assustado com aquela sinceridade dele. Mas ele não é assim. Mas naquela hora ele se irritou de um jeito, pronto. Aquela pessoa nunca mais vai gostar dele, vai sair falando mal. E às vezes é assim. Porque a vida é ingrata às vezes. Às vezes você não tem condição de ser o melhor. Às vezes eu quero ser um ser humano melhor. Mas às vezes a situação não me permite. Às vezes você está apressado, às vezes você está correndo. Então, essa coisa da gente ser vítima do pouquinho que o outro enxergou da gente, é um desafio de toda hora. Agora eu fico pensando, gente, que a nossa vida, a gente precisa ter mais maturidade para a gente estabelecer relações. O outro não tem que ser o que eu quero que ele seja. Primeiro ponto. Você não tem obrigação de ser o que o outro quer que você seja. Isso não é amor, isso não é respeito. Tanto é que uma das coisas mais bonitas que eu acho nos meus amigos são aqueles amigos que sabem respeitar o momento que você é do povo. Eu tenho amigos que às vezes me encontram todo dia e na hora que eu estou no meio da multidão da Canção Nova, ele fica lá. Não é para isso. O amigo de verdade é aquele que sabe identificar que naquele momento você não tem condições de ser para ele. E que você tem todo o tempo do mundo para ser para ele. Às vezes você é assim, não é verdade? Você como família, você de repente tem um compromisso que você precisa se doar inteiro. Os seus, aqueles que estão do seu lado, são os primeiros a respeitarem o seu momento. Então, muitas vezes a gente é analisado por um momento só. E não pode. A gente não tem o direito de analisar o outro só a partir de um momento. Outro dia eu estava falando isso com a minha mãe. Ela falou assim, aquela pessoa que... Eu falei, mãe... Cuidado, a senhora escuta uma coisa que pode não ser verdadeiro e daqui a pouco só está acreditando nisso também. Ela falou, é verdade. Porque a minha mãe, eu acho bonitinho nela isso, né? Às vezes ela fala no ímpeto e depois, se você corrige, ela fala, não é verdade. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se essa pessoa é assim. Eu falei, mãe, a gente não tem o direito de escutar alguma coisa e já sair dizendo. Não, porque pode ser que aquilo que chegou a mim, do outro, foi só o fruto de um momento. Não, ele não é desagradável, ele não é antipático. O que chegou a mim foi um fruto do momento. E eu não tenho o direito de analisar ninguém, mas absolutamente ninguém, a partir de um momento.